Graça e paz a todos da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, que utilizam o sistema Eclésia para os relatórios financeiros da Igreja. Nós, do Escritório Brasil Sul Assessoria Eclesiástica, temos algumas orientações para que o trabalho de todos seja com excelência e dentro das normas legais. O que é a escrituração contábil? É a técnica utilizada pela contabilidade para o registro de todas as operações que ocorrem em uma organização, as entradas e saídas. Através dela, podemos visualizar o patrimônio, a situação econômica e financeira da igreja da melhor forma possível, auxiliando na gestão do trabalho do reino de Deus. E com isso, estamos cumprindo as normas legais. Vamos apresentar quais são os dados essenciais para os lançamentos das entradas. A data. Qual a data que foi recebida a entrada? A natureza. A entrada é correspondente a quê? Aqui temos alguns exemplos, como dízimos, ofertas normais, ofertas de missões, juros de aplicações. O histórico. Como foi recebida a entrada? Foi através de dinheiro em caixa ou para banco? Se foi para banco, qual o banco que recebeu? E o valor? Qual o valor recebido da entrada? Na tela visualizamos o relatório de lançamentos por natureza que é emitido pelo sistema Eclésia após os lançamentos das entradas. Os dados que serão apresentados são correspondentes aos campos que existem no sistema para cadastro de uma entrada. E os campos presentes são a coluna data. Referente ao dado natureza, temos separado os lançamentos referente a esta natureza, aqui indicado como dízimos. E observando a orientação do dado histórico, temos esse campo para preencher com todos os dados essenciais orientados. Aqui no exemplo está corretamente preenchido com todas as informações. O próximo campo é destinado ao valor, para inserir a quantia que entrou. Feito todos os lançamentos de entrada seguindo as orientações, podemos salvar esse relatório e enviar ao escritório. Outro relatório disponibilizado pelo sistema Eclésia é o relatório de resumo financeiro, onde demonstra um resumo das entradas do mês, tanto por congregação quanto por natureza. Esse relatório também deve ser enviado. Agora vamos apresentar quais são os dados essenciais para os lançamentos das saídas. A data. Qual a data que foi realizado o pagamento? A natureza. Do que se trata essa despesa? Temos alguns exemplos como mantimento, prebenda, limpeza da igreja, luz, energia elétrica. O histórico. Qual o nome do estabelecimento que fez a venda ou quem ofereceu o serviço? Qual o documento? Aqui devemos indicar como número da nota fiscal, número do recibo, em caso de pessoa física, o seu CPF, o número do documento do boleto ou carnê, algum número que identifique esse documento. Se foi parcelado, qual a parcela? E se foi pago com dinheiro pelo banco, qual o banco que realizou esse pagamento? E o valor, qual o valor de pagamento? Dadas as orientações, vamos analisar alguns documentos para identificarmos onde podemos encontrar cada um desses dados. Análise de uma nota fiscal apenas como exemplo. Já observamos aqui uma orientação essencial, que todo documento deve ser emitido no nome e CNPJ da igreja. Como identificaremos então agora qual o tipo? Vemos que no campo discriminação dos serviços está indicada ao que se refere essa nota. Assim conseguimos classificá-la quanto ao seu tipo. Para o dado histórico, nós encontramos o fornecedor no campo prestador de serviços e encontramos o número do documento onde está indicado o número da nota. Para o dado valor, temos a indicação como valor total do serviço. Assim, com essa observação e leitura da nota fiscal, conseguimos identificar entre as informações os dados essenciais para lançamento. Este é o lançamento correspondente à nota.
onde foi preenchido corretamente com os dados necessários. Análise de um cupom fiscal como exemplo. Seguindo a didática anterior, vamos observar o documento para encontrarmos os dados. Então, primeiro, fornecedor está indicado acima como a primeira informação. O número do cupom fiscal é identificado como COO, neste exemplo, o número 5. O valor está indicado pelo seu total e pela descrição da compra também identificamos qual tipo dessa saída. Análise de conta de energia elétrica. O tipo já reconhecemos que é energia elétrica. O fornecedor encontramos acima como Enel, Ampla Energia e Serviços S.A. A forma de identificação de compras como água e energia elétrica é pelo campo, mês e ano de referência. E o valor, neste exemplo, identificamos pelo campo total a pagar. E agora, quais as informações que deve conter um recibo manual? Atenção, o recibo manual não deve virar regra, é apenas exceção. Então, na tela, nós apresentamos um exemplo de como ele deve ser estruturado. Logo, quem recebeu esse valor da igreja irá preencher o recibo com seus dados, contendo no corpo do texto o nome por completo, o CPF, o valor recebido de duas formas, apresentado em número e após entre parênteses, também escrito por extenso, e indicar todas as informações referentes aos dados essenciais apresentados, como a finalidade, qual o fornecedor, o documento e se foi parcelado. Abaixo, na finalização do recibo, há os campos para colocar os dados como nome por completo, os seus documentos, CPF, RG, o endereço, indicar qual a cidade, estado e a data que recebeu esse valor. E no campo destinado à assinatura, também assinar. Aqui temos um exemplo de uma imagem de recibo, semelhante aos canhotos vendidos em papelaria. E para ilustrar o preenchimento correto, ele está contendo todas as informações escritas, como o valor, como a igreja que recebeu, o valor escrito por extenso, a parte referente às informações, como o tipo e a finalidade. E abaixo do corpo do texto também está preenchido com os dados, como cidade e estado, a data, a sua assinatura e o nome por completo do emitente, assim como o CPF e RG. Na tela, visualizamos o relatório de lançamentos por natureza referente às saídas emitidas pelo Sistema Eclésia. Vamos observar a coluna aqui presente, coluna data. Referente ao dado natureza, temos separado os lançamentos referentes às naturezas, aqui indicado nesse exemplo, como materiais para construção e reforma. E observando a orientação do dado histórico, temos este campo. E aqui no exemplo está corretamente preenchido com todas as informações. E o próximo campo é destinado ao valor, para inserir a quantia que saiu. Feito todos os lançamentos de saída, seguindo as orientações, pode ser salvo esse relatório para enviar ao escritório. O relatório de resumo financeiro é o outro, disponibilizado pelo Sistema Eclésia para enviar ao escritório. Ele apresenta os totais por natureza e no final também apresenta um resumo geral, que vamos visualizar melhor na próxima tela. Então, nessa tela temos o recorte do resumo geral. Nele podemos visualizar o saldo anterior, as entradas do mês, as saídas do mês e o saldo. Atenção! É indispensável que antes de encerrar o movimento financeiro mensal, seja verificado se esse saldo apresentado no relatório confere com o que realmente existe no caixa e no banco somados. Caso esteja diferente, faça uma conferência das entradas e saídas, pois provavelmente pode ter ocorrido alguma falha de informação, ok? Quais outros documentos enviar ao escritório? Se a igreja utiliza dinheiro em caixa, envie as informações do saldo,
contendo principalmente o saldo do início e do final do período. Se utiliza banco, seja conta corrente, aplicações automáticas, poupança, investimentos, envie os extratos bancários contendo o saldo do início e final do período. Orientações importantes. Todas as notas devem ser emitidas no nome e CNPJ da igreja. Cada nota deve ser lançada individualmente, seguindo as orientações, ou seja, não fazer lançamento agrupado. Deve-se lançar apenas as notas que foram efetivamente pagas. Não é válido lançar notas que foram apenas agendadas e não pagas. E não será aceito, para fins contábeis, relatórios mensais com saldo negativo. Se isso ocorrer, procure orientação do nosso escritório sobre como resolver essa irregularidade. Provavelmente, foram lançadas despesas não correspondentes ao mês. O uso de recibo manual deve ser exceção, não pode virar regra. O regime contábil é o de caixa, ou seja, o movimento financeiro ele termina no último dia de cada mês. E dentro daquele mês, deve ser registrado as saídas pela data de pagamento e não pelo mês de referência. Se houver alguma dúvida, entre em contato com o escritório para poder ser esclarecido e direcionarmos quanto às informações que serão enviadas. Logo, fazendo os lançamentos das entradas e saídas, seguindo todas essas orientações, não será necessário enviar os documentos físicos para o escritório. Envio. O que será enviado? O relatório de lançamentos por natureza e o relatório de resumo financeiro, emitido pelo Sistema Eclésia. Controles de saldo em caixa, se houver, e os extratos bancários. Quando enviar? Todo mês. Enviar os relatórios do mês anterior, após o fechamento destes, com todas as informações de entradas e saídas. Feito isso, faça o envio para o e-mail relatoriosbrasilsul@gmail.com. Vamos agora organizar esses relatórios que são emitidos pelo Sistema Eclésia em uma pasta para ficar melhor para enviar ao escritório. Então, eu escolhi aqui um local no computador, façam isso também. Vamos criar uma nova pasta. Então, vamos clicar com o mouse, botão direito, novo, pasta. Vamos renomear como relatórios para envio ao Escritório Brasil Sul. Pronto. Lá, quando eu fiz a emissão desses relatórios no Sistema Eclésia, eu vou selecionar eles, botão direito, recortar, entrar nessa pasta, botão direito, colar, certo? Agora, para ficar melhor organizado para identificarmos qual mês e ano que é referente a esses relatórios, vamos renomeá-los. Apertando sobre eles, com o botão direito, renomear. Pronto, agora que eu já separei lançamentos por natureza e o relatório mensal financeiro, já renomeei eles para identificar qual mês e ano, eu vou fazer um envio pelo e-mail. Logado no e-mail, eu vou preencher então agora qual o destinatário. Como foi dado a orientação anterior, é o e-mail relatoriosbrasilsul@gmail.com. Certo, agora vamos preencher o assunto, indicando que são os relatórios financeiros do mês, aqui como exemplo, agosto de 2023. E depois vamos escrever aqui no escopo um pequeno texto, esclarecendo do que se refere esse envio. Pronto, agora vamos anexar os arquivos que nós salvamos anteriormente lá na pasta. Então, identifique a barra de opções, aqui neste caso está abaixo. Tem um botão para anexar os arquivos, vamos clicar sobre ele. Agora vamos procurar aonde está a pasta
que salvamos, ok? Agora que encontramos a pasta, vamos abrir e selecionar os relatórios que serão enviados. Feito isso, ele vai anexar no e-mail e após carregar, podemos fazer o envio para o escritório, clicando no botão enviar. Essas foram as orientações do escritório Brasil Sul, assessoria eclesiástica. Estamos disponíveis pelo WhatsApp. Agradecemos a atenção de todos e que Deus abençoe a vida e o trabalho de cada um.